a gente tem que falar, né, do Flamengo e do Corinthians, né, velho Vamp? Isso, tio. Porque foi uma situação que você não ficou muito contente. Não, qual é o time da América? Vai lá, vai. Vai. Conclui que eu vou repetir. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-0 no Maracanã. E aí você vai perguntar, cadê a tua euforia? Calma. É um jogo diante de vários péssimos recentemente. A minha euforia vai haver se eu ver o Flamengo jogar com coragem o próximo jogo contra o Bolívar no Maracanã. Porque é aí que eu quero ver se virou o time corajoso mesmo. Uma apostinha aí, né? Porque tem, você me deu 2 gols. É. Agora, é um time... O que me agradou, jogou com intensidade o primeiro tempo. O segundo tempo caiu. Primeiro tempo com intensidade que o Flamengo poderia ter saído pelo menos com os 2-3-0. Pelo que jogou no primeiro tempo. E aí, claro que agradou o torcedor rubro-negro. Agora, é um Flamengo que ainda precisa mostrar, principalmente na Libertadores, que ele está em terceiro no grupo. É inaceitável em qualquer fase dessa Libertadores o Flamengo ficar em terceiro num grupo onde Bolívar e Palestino estão na frente dele. Quarta-feira, esse jogo foi muito importante para isso. Para dar ânimo, confiança pro time do Flamengo para quarta-feira. Quarta-feira não pode ter medinho de jogar. Quarta-feira o Flamengo tem que jogar, tem que atacar. Se for possível, até golear o Bolívar no Maracanã. Não é impossível, não. Eu sei que vocês dizem que o Bolívar tem um bom time, mas o time do Flamengo é muito melhor que o Bolívar, principalmente fora da altitude. Então, pode ser um divisor de águas. Ganhou do Corinthians, segundo tempo não foi tão bom, o Corinthians poderia até ter empatado. O Rossi salvou o Flamengo. Agora, se um jogo contra o Bolívar, o Flamengo joga com o Maracanã lotado e consegue praticamente a classificação, aí já é um alívio, sim. Aí sim. Eu acho que esse jogo deu paz pro Tite. Mas, velho Vamp, trouxe o inferno pra você. Eu sei que a paz do Tite é o inferno pra você. Porque o Corinthians... Vocês aí que eu não entendi. Calma, não te interessa por enquanto o que eu tô falando. Então você respeita a ordem do programa. Não te interessa em nada. O Flamengo de conta dentro dos gols. Vem mesmo. Ó, eu vou te falar a situação do Corinthians na tabela do Brasileiro. O Corinthians está a uma posição da zona do rebaixamento. Hoje, empatar, se o Fluminense empatar hoje com o São Paulo no Morumbi, o Corinthians vai para a zona do rebaixamento. Tá aí, ó. E o Corinthians tem mais jogos do que o Vitória, não tem, Bruno? Tem um jogo a mais, eu acho. É um jogo a mais. Do Vitória. Ou seja, a situação do Corinthians é muito complicada. O Juventude, que tá uma posição acima do Corinthians, ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Então... Uma também. Então, Criciúma tem 3 a menos. 3. Então, o que eu quero dizer pra você, meu grande amigo, é que o alívio do Tite é o seu terror nesse exato momento, meu grande amigo Marcos André. Cadê a câmera? Vem em mim. Vai nele, câmera. Quando você tá com a mão no nariz, eles vão, né? Hã? Quando você tá com a mão no nariz, eles vão em você, né? Vão. Quando eu tô tirando uma melequinha, a câmera vem pra mim. É assim. Ô, Tico, vou quando falar... eu tô normal, ela não vem. Aí, Bruno, né, porra, saí daqui ontem do programa, né? Porra, canelada, pai. Parei lá no Copacabana, tomei um vinho. Vi o segundo tempo do meu Vitória lá. Porra, saí daqui, tava 0-0. Cheguei lá, deu 2-1. Aí vi um pouco do basquete. Aí cheguei em casa, comecei a pensar o time do Corinthians, Tico. Olhei a tabela, né? Falei, misericórdia. Aí, Corinthians, terceira folha do país, tá entre as 5 do país. Aí quando eu digo assim, o Cássio, aí Carlos Miguel, Mateuzinho, Félix Torres, como é o nome do outro lá? Tem o Kaká e tem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique não é fera. Kaká e Hugo. Aí o meio campo vem Ranieri, pode ser o Fausto Vera, Garro e o outro lá, Coronado. Vamos supor que você escolha Romero e o Alberto com... Tem que ser o Alberto com alguém. Pedro Raul, o Alberto com o que veio do Inter, o Henrique Pedro lá. Henrique. E como é que isso aí é Corinthians, irmão? Velho, não, falando sério. Não tô falando individualmente dele, não. Cada um pode ter sua carreira aí e brilhar, mas como o time é ruim, velho. É ruim. É danadinho mesmo. Eu fiquei pensando em casa, digo, ô Zé Fosso, o Corinthians, o ano passado, se, graças a Deus, teve aquele jogo contra o Grêmio, ganhou de 1-0, tira o título do Grêmio e se salva do rebaixamento. Como é que isso vale tanto dinheiro? E como é que isso vale tanto dinheiro? Eu fiquei em casa pensando,
ficou deitado na cama. Digo, olha só, o Corinthians estamos em 2024, mais 2024 indo pra junho. Aí, vamos supor que o Gustavo Henrique não, é outro patamar. Né, rodado, tudo. Eu digo, olha o time do Corinthians. O Cássio Wagner, vamos jogar mais, vamos lá. Ó, Miguel lá, né? Carlos Miguel, Mateuzinho, comprado por quase 20 milhões. Mateuzinho, Félix de Torre, Kaká e Hugo. Aí Ranieri. Meu caro e grande amigo, você se equivocou. Eu sei que você está num momento tenso, eu sei que você está num momento delicado, mas não foi 20 milhões o Mateuzinho. Foi quase 25 milhões por 60%. Tá? Só para corrigir. Desanimar mais, né? Só para corrigir a sua informação, não foi 20 milhões de reais o Mateuzinho. Foi 25 para 60%. Aí, se você tirar o Wildo Alberto. Negócio da China. Aí, se for tirar o Wildo Alberto, você vai fazer o ataque. Aí eu tô falando, o Wesley tá lá, menino, ainda vamos botar na conta do menino. Aí você entra o Biro, entra. Meu Deus. Individualmente, cada um tem sua carreira, mas como o time é ruim, irmão. Mas ruim. Você vê, Piperno, como às vezes. Aí ele fica feliz. Aí ele fica feliz. A instituição Corinthians é muito grande, é um gigante, que nem eu falo. Gigante. Não meça o Flamengo pelo Corinthians, pelo Corinthians. Por que você acha Como eu também não medi o Corinthians fez com o América de Natal, tomou sufoco, o time da Série D. O último no campeonato paraguaio. Nacional. E jogou bem o primeiro tempo contra o Fortaleza, mas o Fortaleza que veio com o time reserva. Agora, quando o Fortaleza botou aquela balarinha no segundo tempo, aí o Carlos Miguel pegou tudo. Agora Piperno e Bruno entendem por que eu fico arrasado quando quando acontece isso. Porque ele diz aqui na mesa que ele não liga. Ele diz aqui da mesa que é do jogo. Só que você vê, ele assumiu, ele não dormiu. A culpa foi... Peraí. Pra quem falou que não dormiu? Ele assumiu. Bruno, eu estava no bar e fui pra casa. Depois você falou no Ninho. Fui pro Ninho, tava pensando e comecei a pensar, vi basquete, vi tudo. Vejo tudo. Fiquei pensando no Corinthians. Você vê como o seu sofrimento ele aparece. Não, mas eu tava falando, não é possível isso, cara. Isso tudo que eu falei custa quase 23 milhões de folha. Isso não tem a menor justificativa, né? Isso tudo aí, vai quase 25 milhões de folha. Eu falei, não é possível. Porque realmente tem uns caras... É um time muito ruim pro valor que ele tem. Que tem uns caras... Esse time que eu escalei aí... Não é melhor do que Vasco, do que Vitória, de Criciúma, nem que subiu agora. No máximo, no mesmo nível, um pouquinho melhor, assim. Não, e se jogar fora, se jogar em qualquer estádio aí, toma sufoco. Perdeu em Caxias, pro Juventude. Perdeu lá pro... Perdeu, eu tô falando. Nível, solidário é você. Eu entendo uma coisa que o Vampeta falou quando ele exclui da escalação o Cássio, o Fagner, até o Gustavo Henrique. Porque são jogadores, às vezes você traz um jogador que tem uma carreira bem consolidada e o cara não dá certo. Pode acontecer. Pode acontecer. O São Paulo levou o Ricardinho, não foi bem. Você mesmo no Flamengo, não foi, você é um jogador de seleção. Às vezes acontece. Mas ele melhorou o Flamengo. Corrija a sua frase. E a partir daí... A parte técnica não foi legal, mas a parte financeira eu deixei tudo em dia. Só que o problema dessa questão do Corinthians é eu apostei num cara que eu acho que esse cara vai dar certo. O Coquinho tá me fazendo ameaças sérias. Por isso que eu tiro o Gustavo. Então agora a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você viu porque eu tirei o Gustavo Henrique? Tirou o Gustavo Henrique, que é um cara que já com... A gente já sabe. Então, eu vou apostar nesse cara. Esse cara já jogou aqui, ali, já foi campeão. Cara, pode ser... Então eu vou pagar um bom salário para ele, pode não dar certo. Mas você olha o valor dessa folha e o currículo desses jogadores... Mesmo que algum deles seja bom jogador, por exemplo, o Ranieri, não acho tão ruim, mas é um cara que estava até outro dia jogando no Cuiabá, que é um time de Série A, mas é um time que luta, primeiro objetivo, não cair. O Hugo estava no Goiás, que caiu, foi rebaixado. Então não tem assim. O Kaká é um zagueiro que começou no Cruzeiro, ele foi jogar no Japão, aí estava emprestado para o Atlético Paranaense, nem era um titular absoluto. Então, assim, não tem. Como é que essa folha vai para 23 milhões? O próprio Coronado, que é muito caro, assim, o Piperno falou que fazia jogo dele na segunda divisão da Itália. Trapani. No Trapani. Depois jogou, primeira divisão, ele jogou uma temporada só no Palermo, ele foi para a Arábia, até jogou bem na Arábia, mas jogou em Malta. Aí fica os caras. Não tem jogadores assim com currículo que você fala, não, vale essa folha. Não deu certo, mas, o cara já fez isso. É o que o Flamengo tem. Sim. Pode não estar jogando bem, mas, esse cara já fez isso aqui, o outro já fez isso. Pode chegar pode chegar aqui, por exemplo, assim, que nem ele falou, chegou no primeiro tempo, ontem arrebentou. Que nem falou assim, pode chegar o Flamengo mesmo mal que a gente tá vendo aí. O Palmeiras, que é um time hoje que concorre com o Flamengo, tudo é Atlético Mineiro,
Chegar no Maracanã é favorito, Palmeiras e Atlético Mineiro pra pegar o Flamengo no Maracanã? Não. Qual o time da América do Sul que é favorito? Nenhum. Pode ganhar lá, mas não é favorito. Como alguém vir pegar o Palmeiras em casa? Tem alguns clubes que faz seu mando valer mesmo. Palmeiras, Atlético Mineiro... Boca Juniors. Então é isso que eu tô falando. O Corinthians com esse time aí não vai valer. Não. Amanhã pode ganhar do Argentino Júnior. Mas se você falar assim, ó, eu vou, se tiver que botar uma aposta, eu vou pela camisa do Corinthians e a torcida. Ano passado o Argentino Júnior veio aqui e ganhou em Itaquera. Não é porque o time é bom, chega assim, amanhã vai chegar, vai arrebentar. Eu vou pela camisa e a história do Corinthians. Mas então, nesse exato momento, eu vou até levantar com o meu pescoço machucado pra te abraçar, pra prestar minha solidariedade. Cuidado ao pescoço, viu? O que foi? Ao pescoço. Eu tô sem microfone. Vai lá. Eu até levantei pra prestar minha solidariedade. Porque a situação vai piorar. Vem merda aí. Ué, o Cássio pode ir embora. O Cássio, você que falou tanto do Cássio... Nada que seja ruim que não possa piorar. O Cássio, ele pode ir embora, tá? Assim como a minha situação, né? Porque o Cássio se sentiu meio desvalorizado ali, ficou meio brabo, como eu tô me sentindo agora. Porque eu levantei sem o microfone, o Coquinho tá me chamando de burro, o Kaique tá me chamando de burro. Seu burro, você tá sem microfone. Entendeu? Justiça. E aí, o que a gente precisa deixar claro aqui? Que a tua situação, meu amigo, se você já não dormiu ontem, o seu sono pode piorar. Porque o Cássio pode estar indo embora. A gente tá voltando pra rádio, eu sei que você gosta de falar pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ô, Vamp, você já não dormiu. Você falou que você ficou refletindo. Foi por isso que eu refleti. O cara falou assim, cara, você quer fazer um trabalho aí? Eu digo sim, mas aí eu te pago criptomoeda. Aí eu falei, pô, mas eu não vejo esse dinheiro. É a mesma coisa, eu não vejo esses 23 milhões no Corinthians. Eu não vejo. Agora, antes da gente falar do Flamengo, né? Que tem aí o Pedro podendo estar fora do jogo. O exame vai ser realizado hoje. A Arrascaeta pode estar fora do jogo também contra o Bolívar, pelo menos como titular. Gabigol não tá jogando nada e pode receber sua chance nesse jogo contra o Bolívar. Mas antes eu queria saber isso, gente. O Cássio tem notícias de Minas de que já há o acerto. Cássio acertado com o Cruzeiro. E eu sou foda. Aí você agora, não reconhece, né? O que eu falei aqui, Bruno Prado? O que eu falei? Quando eu acerto, ninguém reconhece. Quando é a história do Abel no Catar, tu lembra disso todo dia. Dia 5? Todo dia. Dia 5 estará dando treino. E eu sou muito sujeito homem, que eu falo aqui pra todo mundo mesmo. Também. Falei. Agora, o que eu falei quando o Pedrinho comprou o Cruzeiro? Primeira coisa que eu falei, não duvidem que esse cara leve o Fábio de volta pro Cruzeiro. Falei ou não falei? Falou. Eles são muito amigos. Primeira procura dele foi o Fábio. E o Fábio recusou. O Fábio falou, eu quero acabar meu contrato no Fluminense. Primeira. Tem 2 anos ainda. Foi a primeira procura. E depois ele foi atrás do Cássio. Agora, pro Fábio, provavelmente era um contrato de menos de 3 anos, porque o Fábio tem 43. O Rafael que tava lá, rescindiu o contrato, Rafael? Saiu, foi vaiado, xingado. Eu sei. Tava pra vir pro Santos, né? O Cássio, com 36 anos, recebeu uma proposta de 3 anos, é tentador. Claro que não vai pra ganhar pouco. E a notícia de Minas é que já tá acertado. Agora, aqui em São Paulo, não se confirma que já houve o acerto. Qual seria o tamanho dessa perda, Vamp? Lembrando que tem o Carlos Miguel numa excelente fase. A perda de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, como foi a perda do Fábio, do Fluminense, e o Fábio cada dia melhor. Tá parecendo os vinhos que eu tomo lá. Cada dia melhor, pegando muito. O Fábio pega muito ainda, né? Goleiro brilhante. E uma pega muito grande pro Corinthians. Aí o Carlos Miguel, agora ele que vai sofrer com essa zaga aí, com tudo. Daqui a pouco vai tomar gol, vai dizer que a culpa é dele também. Que com esse time aí vai sofrer. Mas o Corinthians hoje, perde com a saída do Cássio... Não, ele perde o maior ídolo. O maior ídolo. Agora, ele perde muito tecnicamente com o Carlos Miguel? Ou há a chance, porque isso eu quero deixar claro. O Carlos Miguel é muito falado. Carlos Miguel tá agarrando muito e tem que ser valorizado. Mas me lembra a situação do Hugo no Flamengo. O Hugo, quando ele recebe a chance no Flamengo, depois da má fase do Diego Alves... Mas o Hugo recebe a chance com um time bom. Ele não deixa eu falar. Não vou deixar, não. Procura, irmão. E Hugo, você era fã do Hugo?
Então, ele assume, o Hugo é o novo Júlio César, o Hugo é o novo Dida. Foi falado. Bom. Foi falado. Ele falhou, foi no time bom, que ele comeu mosca lá no jogo contra o São Paulo. Não, ele falhou várias vezes. É? O Hugo, depois que ele começou a falhar... Não, o daqui tá pegando um time ruim, pô. Que loucura, irmão. Ele vai deixar eu falar ou não? A educação permite, vai lá, Tico. Eu posso falar? Vai, Tico, conclui. O Hugo, ele chega no Flamengo da mesma forma que o Carlos Miguel tava agora. Pô, tá agarrando muito moleque, titular, Flamengo achou o novo Dida. Ele tava sendo chamado de novo Dida. E depois começou a falhar, o psicológico foi pro saco e ele nunca mais voltou a agarrar bem no Flamengo. Foi pra Portugal, pra time pequeno de Portugal. O Hugo. Há esse risco com o Carlos Miguel também, porque eu pergunto isso, porque o Cássio tá indo embora. Você não escutou o que eu falei? Quer dizer, tá indo embora não, pode estar indo embora. Você entendeu o que eu tô falando, Bruno? Mas entendeu? Porque o Carlos Miguel tá numa fase do caramba. Não, você não entendeu o que eu tô falando, Tico. Ruim, tá a bola vendo? vai chegar toda hora. A bola vai chegar toda hora. O Hugo, o Neneca, né? Sim. Ele falha com time bom. Sim. Ele tá jogando um time bom. Zaga boa, campeão brasileiro. O time do Flamengo, campeão de Libertadores, No campeão... brasileiro de 2020, ele joga mais jogos que o Diego Alves. Entendeu? Ele joga num time bom. O Carlos Miguel, ele vai estar num time ruim, tu vai ser bombardeado toda hora. E quando tomar 2, 3 gols, uma hora vai ter que falhar. Como aconteceu contra o Flamengo. Uma hora vai acontecer alguma coisa, os caras vão dizer que vão botar na conta dele. Então, esse é o risco. Se chega a 10 bolas num goleiro, tudo bem, fala, é a chance do cara se consagrar. Ele pode pegar 9. Se ele falhar em uma, e quanto mais chega lá, mais tem chance do cara falhar, porque é um ser humano, então chuta uma, chuta outra, chuta uma, ele pode errar. Por exemplo, se ele erra uma e perde, a culpa é dele. Por exemplo, o gol do Pedro. O gol do Pedro. Foi falha. Se é o Cássio que tá no gol, que já tá há milhões de anos, os caras dizem que é falha. Não, mas falaram que foi falha, Vamp. Hã? Foi falado que foi falha, só que ele agarrou muito durante o jogo Carlos todo. Miguel falou que aquela E bola... o Cássio não joga, não pegava todo jogo, não? Pra caramba, não? Ano passado chegou na semifinal de Copa do Brasil Sul-Americana muito por causa do Cássio. O Carlos Miguel, ele falou que ele devia ter ido com o pé naquela bola. Ele, na opinião dele, ele tomou uma decisão errada. Ele foi com a mão, era a bola para ele ir com o pé. Ele falou isso depois. E ele vai ter outros erros. Ele é um bom goleiro. Mas ele vai ter outros erros. E aí o problema é esse. Quando o cara erra, massacram o cara. E aí tem que ver como ele vai reagir no emocional. Porque a bola vai chegar lá toda hora. E uma hora ele vai falhar. Vou comparar com o cara que, para mim, é o maior goleiro que eu vi jogar. É a comparação de como até os gigantes têm problema. Quantas bolas chegaram no gol do Bayern de Munique contra o Real Madrid quarta-feira? Porra. E quantas o Neuer pegou? Pegou tudo. Ele, um gigante, ele errou. O cara quanto mais bola chegar, vai aumentando a chance de você ter um erro, pelo menos. E no caso do goleiro, um erro às vezes decide o jogo. Goleiro e zagueiro tá sob risco todo o tempo todo. Como é que você avalia a atuação do Neuer quarta-feira? Foi boa ou ruim? O cara pegou tudo, só que a bola que ele soltou foi a bola que eliminou o time. E aí? Como é que fica? E se acontece com o Carlos Miguel, que, claro, é outra coisa, está começando agora, daqui a pouco vão massacrá-lo também. Porque aqui é impossível, parece que as pessoas não entendem quando é algo sistêmico. O Corinthians está nessa situação porque ele está quebrado, ele está falido. O time é ruim porque não tem dinheiro. O Oliver Kahn fez uma Copa... A gestão é ruim. O Oliver Kahn fez uma Copa, Bruno. Deram de melhor jogador do mundo, na final ele comeu mosca lá. Bateu roupa. E aí sempre arruma um vilão. O goleiro sempre tá correndo risco. Aí o vilão é o Cássio, o vilão é o técnico que tá ali. Tá, e vão dizer, o Antônio Oliveira não é bom. Daqui a pouco vão querer a cabeça dele. Tá bom. Eu não tô nem dizendo que é bom ou não é, mas vai sair o Antônio, vai vir outro, vai ser demitido como foi o Mano, como foi o Luxemburgo, como foi o Lázaro. E é isso. O Corinthians, ele tá nessa situação porque ele veio numa sequência de gestões péssimas, ele não tem dinheiro, ele tá quebrado, ele tem uma gestão de futebol muito ruim, já tinha ano passado, esse ano continua uma péssima gestão de futebol. E aí, se quiserem cada hora eleger um culpado, daqui a pouco o culpado vai ser o Carlos Miguel. Porque ele vai errar. Se o time é ruim, ele vai tomar 10 chutes no gol, ele vai errar uma. E aí, numa hora, no mata-mata, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, ele pega, falhou o gol, o time está eliminado. Daqui a pouco vão querer a cabeça dele também. Bom, então para todo mundo seria uma baita perda pro Corinthians a saída do Cássio. Porque a saída do Cássio, ela joga até uma pressão maior no Carlos Miguel. Agora o cara saiu. Você não deu conta, amigo. Agora é contigo. Ou não. Vocês acham válido pro Corinthians a saída do Cássio? Realmente pode ser o fim do ciclo ou não? Pra mim, não. Por causa disso. Pelo medo de poder acontecer o que aconteceu com o Neneca no Flamengo. O Vampeta também acha que não. Bruno, você acha que vale a saída do Cássio? Lembrando que é um altíssimo salário pro Corinthians. Pro Corinthians eu acho ruim ele sair. Pra ele eu acho ótimo. Se eu fosse ele, eu já estaria em Belo Horizonte. Se eu fosse ele, já estaria no aeroporto. Perno.
Eu acho muito válida a saída para ele e Cássio também. Tá? Já que eles estão pegando do pé do Cássio faz um tempão. Ano passado a família dele correu riscos, ele sofreu ameaças. Não, mas aquilo lá foi um imbecil. Não é. Aquilo não representa a torcida do Corinthians. Ah, não sei, mas era um imbecil corintiano, né? Imagina o tanto de imbecil que tem por aí. Veja, uma direção ruim como é a do Corinthians, ela é fruto de imbecis também, né? Mas não é um imbecil que colocou esse grupo no poder agora. São os imbecis que vêm dando respaldo a várias gestões que estão à frente do Corinthians há muito tempo. Ontem a gente fazia uma conta aqui, de 2018 para cá, o Corinthians já teve 4 campeonatos brasileiros abaixo do 10º lugar. Aliás, desculpa, 3 campeonatos brasileiros abaixo do 10º, 1 no meio de tabela e 2 em 4º e 5º lugar. Tá bom isso? É claro que não. Olha o pífio que o Campeonato Paulista que o Corinthians fez, 10ª campanha. Olha a Libertadores vexatória que o Corinthians fez ano passado, o último Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor tonto, apaixonado, porém tonto, ele vai falar, não, vocês estão pegando do pé porque você não é corintiano. A questão não é essa. A questão é que o Corinthians, com essa turma, o Corinthians intelectualmente está à beira da falência. Time ruim, muitas vezes, também é resultado de direção ruim, porque às vezes, principalmente em situação de dinheiro escasso, a direção ruim ainda faz bobagem e gasta mal o pouco dinheiro que tem. Olha a lista de reforços que vocês acabaram mencionando. Você, para deixar o Vampeta ainda mais deprimido, corrige o valor do Mateuzinho. Porque meu amigo errou, meu grande amigo errou. E você ainda vai lá agora, pisoteia, só para falar, tá vendo só o tanto de dinheiro que gastaram com o Mateuzinho? Pô, não dá, né? Agora, queria também só falar mais uma coisa do Corinthians, que o seu treinador ficou chateado, tá? Mas, chateado com o quê? Quando questionaram ele sobre a luta contra o rebaixamento. Pô, ele não gostou, não. Não. Mas o Fluminense batalha, ele vai ver a tabela. É o quê? Aí vai ver a tabela bonitinho. Assim. Mas o que ele deu a entender? Louco, né? Mas o que ele deu a entender é que tá na 6ª rodada, pô. Vão me perguntar de rebaixamento na 6ª rodada do Brasileiro? E aí ele ficou bravo, velho. Mas você pergunta pro Real Madrid, que é um gigante, pra Inter de Milão. Na 6ª rodada tá na... Velho, vai te questionar, não é isso que você fala? Não, momento. Se o Fluminense hoje empatar, o Corinthians entra no rebaixamento. Vai comentar o quê? Aquele negócio que a gente fala, se terminasse hoje, o Atlético Paranaense seria campeão, o Corinthians estaria rebaixado. Não é isso. Eu sei que tem muita coisa pra rolar, mas o time é ruim. O time é ruim. É. Mas ele tem razão de estar brabo com a imprensa nesse momento? De perguntar de rebaixamento nesse momento? Tem que perguntar. E aí, quando vai subir a liderança do campeonato? Tem que ir pra coletiva e perguntar pra ele aí, quando é que vai ser a liderança? Vai ficar entre os 4 quando? Ah, na 15ª rodada eu tô lá. Ah, tá de brincadeira. É um monte de xarope. Agora... Pô, você vai perguntar o quê? Você vai perguntar o quê, Bruno? Chegar da coletiva, o time tá pé na zona de rebaixamento. E aí, o Antônio Oliveira, né? É. Aí, Antônio Oliveira, qual rodada a gente vai estar ali entre os 4? Ano passado brigou pra não cair também. Pô, é o jogo do Grêmio, pô. É. O jogo do Grêmio, o jogo do Vasco. 2 jogos fora de casa. É uma realidade. Foi Vasco e Grêmio. O Paulista jogou 12 jogos, perdeu 6. Sabe quantos jogos o Corinthians já perdeu já nesse ano, nessa temporada, com o jogo do Flamengo? 10, eu acho. 10 jogos. 10 jogos em maio, estamos em maio. 10. Não, o que mais preocupa pra mim nesse time do Corinthians, eu nem vou olhar pra vocês que eu tirei um pouco a pescoceira, que tá me incomodando, então vou olhar reto. O que mais me incomoda nesse Corinthians é só ter feito gol em um jogo, gente. Foram 6 jogos já do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só fez gol em um jogo. Tudo bem, quando fez 3, que foi contra o Fluminense. Agora, em 5 jogos, você não marcar gol é muito preocupante. E aí eu acho que o treinador, ele não querer aceitar uma pergunta sobre rebaixamento, ele tá indo contra a realidade do Corinthians. Porque o Corinthians no ano passado era melhor do que esse e lutou para não cair até o fim do Brasileiro. É óbvio que o torcedor já tá se perguntando isso, Fábio Piperno. Não, mas aí que tá o negócio. Só o torcedor tonto, o analfabeto, que não tem essa preocupação, e eu tô falando do analfabeto porque ele não sabe fazer conta, né? É só saber fazer. Uai, o time do Corinthians, ele não consegue pontuar, ele perde um monte de jogos, ele vira, assim, aí, por culpa sua, enfim, a galera pegava no pé quando chamava de time café com leite, né? Mas eu acho que estão caindo na real, porque o time é muito fraco.
Até brinquei ontem que o Corinthians é um time homogêneo. Ele é ruim na defesa, no meio, no ataque e também é ruim na sua direção. Então, qual a esperança que o torcedor pode ter? Educativo. A gente sabe que a situação é muito difícil. E veja, o ano passado o Corinthians, por muitas rodadas, acertou com o rebaixamento. O Vamp até coloca uma música para ver se... Coquinho tá mandando esse vídeo aqui educativo do Corinthians. Então, vídeo educativo do Coquinho, imagina até você. Né? Mas então, é para ficar preocupado, sim. Porque, veja, gente, o Corinthians fez a 10ª campanha no pobre Campeonato Paulista. Se o time que faz a 10ª campanha no pobre Campeonato Paulista não tem que ficar preocupado em Série A de brasileiro, então eu não sei mais o que é preocupação. Porque, Bruno, é um pouco de querer esconder a realidade do torcedor, pô. Não dá pro Corinthians do jeito que tá jogando. Vamos lembrar, que loucura. Não vai parar. Que loucura, gente. Larga o celular, bota o celular. Coquinho tá mandando. Coquinho tá mandando aí. Tá mandando os Corinthians, os caras batendo bola no Corinthians. É vídeo educativo. Agora, tem que mandar pra eles, pô. Que a gente tem que deixar claro, pra também o torcedor refletir, esse Corinthians não foi pro mata-mata do Paulista. Sim. Não é que esse Corinthians tá uma draga só agora no Brasileiro. Ele não foi para as quartas de final do Paulista. Isso não acontecia havia 10 anos. O Corinthians não foi, não classificou. O Corinthians começa o Brasileiro de uma forma péssima. Já falamos aqui, só marcou gol em um jogo. Contra o Fluminense, de 6 disputados. Corinthians tem 2 jogos a mais que o Juventude, que tá um pouco à frente dele. Tem 3 jogos a mais que o Criciúma, que tá um pouco à frente dele. Tem 1 jogo a mais que o Vitória, que tá atrás dele. Cara, é você esconder a realidade do torcedor, que esse Corinthians não tem que se preocupar com o rebaixamento hoje, Bruno. Sim, tem que ser. É isso. E a briga é essa. O time é fraco, ele pode ter um ou outro momento um pouquinho melhor. É um ano longo aí, tem um monte de jogo, então pode ter um momento um pouquinho melhor, mas a realidade de um campeonato de regularidade é que o Corinthians vai ter uma pontuação mais baixa. Ele está ali entre os 7 ou 8 piores times da Série A. Também acho. Vão cair 4. Dependendo das circunstâncias, ele pode estar ali, dependendo da pressão do lado emocional. Não é um time que dá para cravar, vai cair. Tem alguns times que estão muito mal, que não venceram ainda. O Cuiabá ainda não venceu, o Atlético Goianiense não venceu, o Vitória não venceu. Então, ele pode se salvar, mas a briga é essa. Ele está entre os 7 ou 8 piores. Ano passado já foi assim. Ano passado ele foi o 13º colocado do campeonato. Ou seja, ele foi o 8º pior time do Campeonato Brasileiro do ano passado. Uma posição atrás do Cuiabá. Sim, ficou atrás do Cuiabá, que agora até agora não somou ponto no Campeonato Cuiabá. No Campeonato Paulista, ele foi o último colocado no grupo dele, não é? Classificavam 2, era um grupo de 4. Ele não ficou nem em terceiro, ele ficou em último. Ele ficou atrás do Bragantino, da Inter de Limeira e do Mirassol. Ele ficou em último no grupo. Então a realidade é essa, não é culpa do Antônio Oliveira. Já estava ruim antes dele. E com ele, por enquanto, não melhorou muita coisa. Você pode ter um momentozinho bem ou mal, ele estava 5 jogos sem perder, mas em nenhum momento deu a impressão, tá 5 jogos sem perder, ok, legal. Mas não é que vai melhorar e não tem nem muito como melhorar. Pode melhorar um pouco, mas esperar uma baita evolução não vai rolar. Agora, eu vou mostrar pra você que tá criticando o seu treinador, ele deu uma resposta. Ele falou, não é futebol de PlayStation isso aqui. Isso. Não é assim, não. Não é você pegar teu joystick ali e achar que é um joguinho de PlayStation. Vamos ouvir aí a declaração do Antônio Oliveira depois da derrota pro Flamengo. Você está a falar nisso à 6ª rodada já, no rebaixamento? É isso? Então, acho que a dimensão do clube não se coaduna com esse tipo de pergunta. Portanto, é evidente que nós sabemos a nossa realidade e vamos trabalhar mais para conquistar mais pontos. Olha aí, essa é a declaração que ele fala do rebaixamento, mas tem a outra. Tem a que ele fala do PlayStation, que não é PlayStation, não foi por causa do sistema, né? Aí ele já entrou na canelinha. Falar de rebaixamento com 6 rodadas, e agora vamos ouvir a explicação dele no geral, que ele foi inclusive questionado sobre o sistema tático dele. E aí ele falou que futebol não é PlayStation. Boa resposta pro velho Vamp. Acaba por
ser a eficácia que acaba por ditar o resultado final do jogo. Também outra situação, outro aspecto fundamental também teve a ver com muita taxa de duelo perdida, portanto isso é algo que a equipa tem sofrido ao longo da temporada, sempre que os adversários conseguem levar isto para a dimensão física, portanto, e a ausência de alguns jogadores não foi porque também já ganhei por 3 e a jogar com uma linha 3. Não tem nada a ver com a estrutura, tem a ver muitas das vezes com a atitude e com os comportamentos que são ou não cumpridos, tem a ver com a taxa de duelo ganha, tem a ver com recuperar a bola e entregar novamente ao adversário, portanto é um conjunto de situações que acabam depois por massacrar e é que parece que o adversário está sempre por cima do jogo. Repare que se calhar no último jogo no Nacional não tivemos uma expectativa de gol tão alta e acabamos por fazer 2 gols. Não há jogos iguais, portanto isto não é PlayStation nem é Football Manager, porque senão qualquer um era treinador, portanto nós temos de ser muito mais racionais, portanto eu compreendo, aceito sempre todas as perguntas, portanto acho que a eficácia é a palavra que se mais adequa a essa situação e eu também já o disse aos jogadores, e ainda mais neste tipo de jogos, geralmente até com menos oportunidades, as equipas até acabaram por criar mais do que é habitual em jogos se calhar mais truncados. Nestes jogos aqui, contra este tipo de equipas, nós temos que quem não mata, acaba por morrer. Pronto. Toma a resposta. Eu nunca joguei Isso aqui não é PlayStation. Parabéns, eu nunca joguei, não foi pra mim não que ele falou, eu não jogo. Jogar dominó e bola. Você lembra que você me ligou? Pra falar da Libertadores? Eu digo, tem uma dominó e Itaparica com essa Libertadores. Não foi só isso, não. Eu tô bebo, aqui em Itaparica jogando dominó, e você veio me falar de Libertadores. Me liga no programa o que eu queria saber sorteio. Do sorteio da Libertadores. Eu tive lá pro raio com o Pato, irmão, tô de férias. Itaparica, né? Ele Itaparica. É porque tava naquela fase que eles enrolam. Mas eu vou te falar assim, ó, Bruno, ele tem ideias boas, cara, mas o time é ruim. Sim. As ideias dele são boas. Agora, pô, como é que eu vou fazer um omelete sem ovos? Então, calma aí. Então, Antônio Oliveira é um bom treinador, na sua opinião. Eu gosto dele. As ideias dele são boas. Agora o time não é ruim.